Vocês já olharam para cima durante uma noite estrelada e se perguntaram sobre aquela infinidade de estrelas? Que segredos elas guardam? Há planetas lá também? Elas são tão grandes quanto o Sol? Será que são tão quentes também? Meu nome é Gustavo Pessarello e hoje você verá comigo a resposta de algumas dessas perguntas. As estrelas são objetos da curiosidade humana há milênios. Os maias, por exemplo, já usavam o Sol e a localização dos astros para elaborar calendários, organizar suas colheitas e eventos. As constelações já existem desde a pré-história e mais tarde foram utilizadas e estudadas pelos gregos. Entretanto, foi com a ciência moderna que pudemos compreender melhor como esses astros se comportam. A primeira fotografia mais nítida de uma estrela foi feita em 1850 pelos cientistas John Adams e William Bond, no Observatório de Harvard, quando fotografaram a estrela Veja. Isso abriu portas para um campo de estudo completamente novo. Atualmente, diversos telescópios, tanto terrestres como espaciais, fotografam diariamente diversas estrelas até bilhões de anos-luz de distância. Os exemplos mais famosos são o telescópio Hubble, que fica no espaço, e o Gran Telescópio Canarias, localizado na Espanha. As estrelas são objetos gigantescos compostos principalmente de uma infinidade de átomos de hidrogênio, que se colidem devido à grande pressão no interior dessa estrela e são fundidos em hélio e outros elementos mais pesados. Esse processo de fusão gera quantidades absurdas de energia, a qual é liberada para o espaço por meio de radiação eletromagnética. É nesse processo que as estrelas criam luz. O principal combustível das estrelas é de fato o hidrogênio. Quando esse combustível acaba, a estrela colapsa sobre sua própria gravidade e explode. Essa explosão é chamada de supernova. Todos os átomos pesados existentes tanto na Terra quanto no resto do universo, como o ouro, são provenientes dessas fusões que acontecem dentro das estrelas e chegam até nós por meio dessas explosões que são as supernovas. Existem muitos fatores físicos e químicos para determinar o tempo de vida de uma estrela, sendo sua temperatura um fator importantíssimo. Essa importância se dá pela quantidade de informações fornecidas sobre sua composição química, idade, tamanho e auxilia em previsões sobre quanto tempo essa estrela pode durar e em qual faixa está localizada sua zona habitável, que é a faixa onde pode se formar água líquida em eventuais exoplanetas. Antigamente, para caracterizar as estrelas, os cientistas usavam sua magnitude, que nada mais é do que seu brilho. Porém, a análise era muito imprecisa, porque era puramente visual. Esses cientistas pensavam que o brilho era proporcional ao tamanho da estrela, o que hoje sabemos que não é verdade. Um dos grandes problemas nessa análise era a desconsideração da distância das estrelas e da nossa própria atmosfera, fatores os quais distorcem a magnitude de uma estrela. Hoje em dia, o conhecimento da temperatura e magnitude da nossa estrela, o Sol, é importante de muitas maneiras, como por exemplo para a geração de energia por meio de painéis solares e previsões de tempestades solares que podem influenciar diretamente na humanidade. Tempestades solares são perturbações na magnetosfera da Terra causadas por uma onda de choque de vento solar, que são descargas de radiação vindas da nossa estrela hospedeira. Essas tempestades podem interferir negativamente em satélites, sistemas de comunicação e outras tecnologias humanas. Uma das principais ferramentas para análise mais precisa da temperatura das estrelas e sua estrutura foi o conhecimento da radiação de corpo negro. Todo objeto, quando em uma temperatura maior que o zero absoluto, emite radiação. O zero absoluto é o zero Kelvin, que é menos 273,15 graus Celsius. Em temperaturas muito baixas, a radiação emitida fica no espectro do infravermelho, ou seja, invisível aos nossos olhos. Porém, quando a temperatura começa a aumentar, a radiação emitida passa a ser visível, como quando esquentamos uma barra de ferro e ela fica amarela ou alaranjada, ou como quando acendemos um carvão e ele brilha. A título de curiosidade, é assim que funcionam os óculos de visão noturna. Eles pegam essa radiação infravermelha que nosso corpo emite, ou o corpo de um animal emite, porque eles são seres que têm temperatura, e converte essa radiação num espectro de luz visível para a gente. Assim nós conseguimos ver no escuro, que na realidade não é escuro, porque existe radiação lá,
só está abaixo do espectro que nós conseguimos ver. Com base nessa luz que é emitida pelas estrelas, é utilizada uma técnica chamada espectrometria, que decompõe a luz em um prisma para analisar o espectro emitido por cada componente da estrela e obter informações sobre sua composição. Com a quantização de energia feita por Planck, ficou bem definido o espectro emitido por cada elemento da tabela periódica, facilitando muito a identificação na composição de uma estrela. Usando a lei de Stefan Boltzmann, a temperatura foi relacionada diretamente com a quantidade de radiação emitida por uma estrela, e novamente relacionando com uma equação que envolve a luminosidade e distância, foi criado o diagrama chamado HR, o qual é um gráfico que relaciona tanto a luminosidade com a temperatura superficial de uma estrela. Por meio da análise da temperatura das estrelas, foi possível criar classificações para elas. Essa classificação é feita por letras. Por exemplo, uma estrela da classe O é uma estrela com temperatura maior que 40.000 Kelvin e mais de 16 massas do Sol, ou seja, ela é 16 vezes mais pesada que o Sol. E são justamente com essas análises e classificações que são previstos o tempo de vida de uma estrela, a sua composição, sua massa e sua zona habitável. E com todas essas previsões e deduções, nós sabemos hoje que todos os átomos do universo são provenientes de estrelas. E isso instiga em nós a reflexão da nossa própria origem. Com esses estudos, podemos deduzir quando existiu a primeira estrela e quando morrerá a última. Nós somos, literalmente, produtos da poeira estelar. E um dia, a ela se tornaremos. Os estudos sobre o Sol prevêem que em cerca de 5 bilhões de anos, ele se expandirá para além da órbita de Marte, se tornando uma gigante vermelha, engolindo tudo que estiver na sua frente, inclusive a Terra. Se nós não tivermos migrado de planeta até lá, será o nosso fim também. Muito obrigado e até a próxima.